Gente, eu sou o pastor Pedro Daniel, sou nascido em Carangola. Alguém conhece Carangola? Eita, o povo conhece Carangola aqui, gente. Primeiro lugar, olha, falar sério agora. Primeiro lugar do mundo que eu vou, que o povo conhece Carangola. E eu não estou exagerando. Fiquei feliz agora. Mas a vida toda morei fora. Algum tempo morei em Carangola. Com 14 anos eu saí de Manhuaçu. Deixa eu ver se alguém conhece Manhuaçu aqui. Esses dias eu fui falar lá na internet que Manhuaçu era curva de rio. O povo ficou bravo comigo, irmão. Me mandaram tanto recado me amaldiçoando, mas perdoa, viu, Manhuaçu? Eu saí de Manhuaçu com 14 anos para jogar futebol. E eu fui para Belo Horizonte para morar na casa da minha tia Esther, está viva até hoje. E por 7 anos eu fiquei me aventurando no futebol. Só que infelizmente, longe de pai, longe de mãe, eu preciso falar isso para você entender um pouco até da minha dinâmica, para você não assustar, porque eu sou acelerado. Com 15 ou 16 eu comecei a usar muita droga, muito álcool. E eu ficava dividido. Quando eu estava bem da cabeça e as coisas iam bem no clube, nos times, eu ficava sereno, focado e me dedicando. Quando as coisas não saíam do jeito que eu queria, quando estava sendo às vezes excluído, rejeitado, ou que a porta estava fechada, eu me perdia totalmente. Até que com quase 19 anos, eu vou parar em uma favela para fazer alguns jogos para uns chefes do tráfico lá em Vitória, no Espírito Santo, um morro chamado Morro do São Benedito, na Reta da Penha. E lá que eu ia ficar uma semana e fazer 3 jogos festivos de final do ano, eu fiquei 2 meses cheirando cocaína, fumando maconha, tomando doce, êxtase, fazendo tudo que você imaginar. E ali foi o primeiro momento que eu comecei a realmente pedir socorro a Deus. Alguém já pediu socorro a Deus aqui? Eu pedi sincero socorro. Eu não conhecia o evangelho, apesar de vir de uma família toda ela evangélica. Eu não tinha religião, não tinha frequência em culto. Tinha ido em alguma célula ou outra coisa assim dentro do clube de futebol, mas nada muito sério. Mas eu me lembro que nesse morro, que eu estava passando uma situação lá deplorável, ali eu estava igual o filho pródigo, desejando comer coisas que os porcos comiam e eu não tinha condição. Mas eu me lembro, meu apóstolo, que eu fazia uma oração todo dia, mesmo às vezes embriagado, eu falava com Deus: se o Senhor existe, muda a minha sorte. A minha oração era essa. Inclusive eu esqueci meu livro, gente. Quem tem TDAH aqui? Tem alguém que tem TDAH? Então eu quero fazer já um combinado desde já com essa igreja linda. Diz que o povo mais bonito de Volta Redonda congrega aqui, é isso mesmo? Eita glória. Eu sou pentecostal, não sei se tem pentecostal aqui assim infiltrado, né? Tem algum pentecostal aqui? Deixa eu ver se tem uns irmãos do Glória aí. Aleluia. Eu me perdi, gente. Eu tenho isso aí também. Eu perco o que eu estou falando. É uma confusão, gente. O livro. Aí eu escrevi um capítulo inteiro sobre. Já tem uma irmã rindo, é assim normal. Eu escrevi um livro inteiro. E num dos capítulos desse livro se o Senhor existe, muda a minha sorte. Da próxima vez, se eu não esquecer, eu trago o livro para vocês. Amém, gente? Vamos para a Bíblia? Lucas capítulo 1, só antes de abrir a Bíblia, rapidinho. Eu sou pastor lá em Belo Horizonte, Boas Novas Church. A mídia consegue projetar para nós, por favor, a imagem? Essa aqui tem sido a nossa igreja, a nossa casa espiritual. Temos tido em média 1000 pessoas por culto. Estamos abrindo agora um segundo campus. Não é que a gente está mudando de lugar. Nós estamos abrindo uma segunda igreja na mesma cidade. A nossa igreja é uma igreja em célula, então a gente fez um mapeamento da cidade e nós descobrimos que tinha muitas regiões com muitas células, com muitos membros, e que andavam mais de 15 quilômetros numa cidade muito grande como Belo Horizonte para ir até o culto. E agora a gente está expandindo, está no momento de expansão, e essa aí tem sido a nossa casa espiritual há 12 anos. Apesar de eu ter 35, há 12 anos eu sou pastor presidente dessa igreja. E hoje ela passa dos 3.000 membros. Nós estamos com 113 células, meu apóstolo. E dentro dessas 113, tem 3 que eu tenho muito orgulho, porque 3 delas são dentro do cárcere, dentro do presídio. E na semana passada nós batizamos mais de 30 almas dentro da cadeia. Você pode dar glória a Deus por isso? O diretor da cadeia fez todo um jornal agradecendo à igreja, a influência da religião, porque ele percebeu uma mudança no comportamento na ala, exatamente na ala onde acontecem os nossos cultos, os nossos cursos. Nós levamos cursos bíblicos para dentro da cadeia,
com formatura, com diploma. Então, assim, uma coisa fantástica a gente tem vivido em Belo Horizonte. Temos uma outra igreja rompendo em Alfenas, crescendo aos poucos aqui no sul de Minas. E Deus tem me levado nos 4 cantos desse mundo para pregar a boa palavra. Quem crê numa palavra? Você crê mesmo numa palavra? Eu me apeguei no que o Senhor liberou, meu apóstolo. Você liberou algo muito forte que já aqueceu meu espírito. Uma palavra é suficiente para mudar a rota do seu destino. Uma palavra. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E disse Deus, e tudo o que ele disse aconteceu. Eu tenho uma palavra da parte de Deus. E eu também sou casado com a Kelly e tenho 2 animaizinhos de estimação, 2 pincher. Um dia tinha um cachorro chamado Oreo. Olha o nome do cachorro, Oreo. Oreo é o nome de biscoito, para quem não sabe. Perturbando o meu Judá. E aí, irmão, o dono do Oreo deixou o Oreo escapar, o Judá calado e sorrateiramente. Eu vi o que era o livramento da vida do Oreo. Ele foi livre da morte aquele dia, porque a gente conseguiu socorrer ele já na boca do Judá. Então o Judá tem esse problema, de vez em quando ele fica assim, um pouco ignorante. Mas agora ele está mais calmo, está mais velho. E aquela cinza ali é a Zaira. Zaira significa pelo que brilha. E agora a Kelly está grávida de 8 meses. Você pode dar glória a Deus por isso? 8 meses. Você vai entender um pouco da história. São 10 anos aguardando. Endometriose profunda. As trompas totalmente obstruídas. Já tínhamos feito tratamento e Deus fez assim um negócio inexplicável. E até em cima do texto que eu vou pregar, porque nós vamos gerar algo nessa noite. Quem crê? Quem crê? Deus te fez para algo maior, não é isso? Deus te fez para algo maior. Eu creio nessa palavra. Lucas capítulo 1, sem mais delongas. Obrigado, tá, meu apóstolo, por ceder essa tribuna. Eu me sinto muito honrado de coração, porque, gente, há 15 anos atrás eu estava saindo dos vícios, para hoje estar pregando uma das igrejas mais relevantes do Brasil. Tem que ser motivo de honra para mim. Eu me sinto orgulhoso de mim mesmo. Deixa eu falar assim, me permita falar assim. Eu me sinto orgulhoso de mim mesmo que eu consegui. Eu dei conta. Amém, gente? E Jesus foi bom e a graça dele tem nos sustentado. Lucas capítulo 1, nós vamos ter uma noite muito animada, eu tenho certeza disso. O versículo, deixa eu abrir a minha Bíblia. Versículo 5. Eu tinha falado 8, volta um pouquinho para mim no 5, por favor. Lucas capítulo 1, livro do doutor Lucas. Poucas pessoas sabem, aqueles que estudaram não vai ser novidade, mas Lucas não foi discípulo direto de Jesus. Lucas foi um médico que resolveu fazer uma pesquisa para entender o fenômeno do cristianismo, para entender o fenômeno dos milagres, das curas, porque ele, como médico, como doutor da época, não conseguia entender, a conta não fechava, o que era aquilo. Então Lucas se torna um pesquisador, um investigador de milagres, acompanhando o ministério de Paulo. Então Lucas, na verdade, ele é discípulo de Paulo e ele também é autor do livro de Atos. Tem alguém? Diga amém. E então ele vai ser um pouco mais, a linguagem dele vai ser um pouco mais histórica, por isso que ele volta antes de Jesus, ele vai lá no pai de João Batista. É sobre isso que eu quero falar. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus. É muito importante a gente guardar alguns detalhes que faz a diferença lá na frente. Ambos, os dois, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel, ela era estéril. E o pior, mais do que ser estéril, agora tem um segundo agravante. Ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu sogro, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso.
Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Presta atenção, o povo estava orando do lado de fora. Zacarias está do lado de dentro. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Como é que vai chamar o menino? Como é que ele vai chamar? Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Até aqui está bom. Se precisar eu volto ao texto. Amém, queridos? Bom, no tempo de Herodes, Zacarias, assim como a sua esposa, é nascida na casa de Arão. Você sabe que todo sacerdote, para ser sacerdote em Israel, ele deveria vir da casa de Arão. A nação de Israel, ela tem uma coisa peculiar, que era para ela ser a nação sacerdotal representando todos os povos. Então Deus escolhe um povo. Deus não escolheu uma igreja, Deus escolheu uma nação. Diga amém. Porque Deus não veio fundar uma religião, Deus veio fundar um reino. Vou falar de novo. Deus escolheu uma nação, porque Ele veio implantar um reino. Deus não escolheu uma igreja, porque Ele não veio fundar uma religião. Até aqui está tudo claro? Diga amém. Então, esse Zacarias, ele surge em um cenário que nós estamos 400 anos sem profecia. O último profeta do Antigo Testamento a profetizar no nome do Senhor é Malaquias. Então Malaquias, ele traz a mensagem de Deus, os oráculos de Deus, e de repente cessa uma voz profética. Pastor, mas o povo ficou sem profecia? Não, sem profecia o povo se perde. O povo agora não tinha mais uma profecia oral, mas eles tinham uma profecia escrita, como eu e você temos hoje. Grande parte da nossa fé, 99% da nossa fé é pautada nos textos, não na emoção, não no sentimento. Ainda que eu possa apontar para alguém aqui e liberar uma palavra profética, e pode acontecer isso em qualquer culto, eu creio muito nisso. A profecia que governa a igreja, que norteia a igreja, continua sendo a palavra. Diga amém por isso. Então Zacarias, ele está vindo numa geração, preste atenção, difícil, complexa, porque você imagina, meu pastor, 400 anos sem ter um mover. Você vem no culto, é só palavra, 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 não tem um azeitezinho. Você que é pentecostal, você ia morrer. Não tem um negocinho assim para esquentar. Eu tenho ido muito à América, irmão, vou falar com você, a América pode ser primeiro mundo em tudo, só em igreja que não é. Porque, vou te falar um negócio, é minha percepção, nós estamos anos-luz à frente de Deus como igreja. Tanto é que os pastores de lá, quando vêm para cá, querem levar o fogo daqui para lá. Então, 400 anos sem profecia, tenta imaginar a dificuldade de pastorear. Tenta imaginar a luta, a guerra espiritual, um céu fechado, um céu de bronze. Você imagina que naquela época o Espírito era derramado sob medida. De vez em quando ele dava assim, uma luz, um brilho, um cheiro. Agora você imagina 400 anos sem nada, sem ninguém falar o nome do Senhor. João Batista devia ser aquele crente que assim, eu vou aqui cumprir as funções, vou aqui cumprir a ordenança, vou aqui cumprir o meu ministério, porque o sacerdócio naquela época podia ser vocação, podia ser paixão, mas como poderia também se tornar profissão. Porque eu sou nascido na casa de Arão, eu sou sustentado pela tribo de Arão, todo o meu dinheiro, todo o meu sustento vem do altar. Então não necessariamente que todo sacerdote ele era um profeta de Deus, ele era alguém apaixonado por Deus, mas esse Zacarias, ele me apresenta características diferentes. O texto começa dizendo que ele e a mulher dele, a Isabel, eram justos diante de Deus. A segunda coisa que o texto fala é que eles serviam de forma integral, contínua no altar. Aonde eles serviam? Aonde que o pastor falou que isso é essa praga? Agora, a Isabel tem um problema. Tenta imaginar a frustração de você. Vou falar para você agora. Você virou a Isabel. Tenta imaginar você, vem na igreja todo dia, serve a ceia, carrega aqui
o púlpito, ajuda a conduzir aqui o ministério, fica lá no estacionamento recebendo os irmãos. Tenta imaginar que você está aqui há anos, 10, 15, 20 anos, ouvindo profecias, liberações proféticas, palavras de ânimo, palavras para desatar seu destino. Você imagina, entra ano, sai ano, nada acontece na sua vida. Tem que ser crente ou não tem? Tem que ser crente ou não tem? Por isso que a gente tem que se mover por fé e não por vista. Qual o problema da geração de hoje? Fala da minha, não da sua. A minha geração para baixo, que tudo para eles tem que ter uma emoção, tem que ter um sentimentalismo, tem que ter um resultado final. Caso contrário, eles pedem demissão. Eles não ficam mais um ano sem isso, mais não. Antigamente o cara entrava numa companhia, fechava a carreira na mesma companhia. Não estou dizendo que você não possa, não deva buscar ares novos, se projetar na vida, crescer. Eu sou a favor da prosperidade, mas estou mostrando como que o tempo todo a gente está procurando respostas em movimentos, em coisas atrativas. Parece que se a gente não tiver algo palpável, dá a entender que Deus não está ouvindo e que Deus não está fazendo. 10 anos eu aguardei para ouvir a minha esposa falar: estou grávida. E eu julgo namorar assim, certinho, bonitinho. Vou parar aqui, vou ficar em off que tem criança no recinto. Fala em enigma. Lá na minha igreja o negócio é mais solto, mas aqui eu vou falar mais contido. Agora tenta imaginar, irmão, você está 10 anos, 15 anos, servindo a Deus, de forma justa, de forma íntegra, no altar e nada acontece. Talvez eu vim pregar para essa pessoa hoje. Talvez eu saí de Belo Horizonte para ser resposta na vida de alguém que está vivendo esse dilema. Pastor, eu estou me sentindo assim. Eu já passei em várias igrejas. Eu até voltei aqui para o Projeto Vida. Eu andei andando por aí porque eu achei que o problema era a igreja. Eu achei que o problema era o apóstolo. Não! Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o seu apóstolo, não tem a ver porque você não tem fé. Não quer dizer que Deus te amaldiçoou. Talvez é só um tempo de preparo para algo maior que você ainda vai viver. Só que a coisa mais difícil para nós é o quê? Esperar. Ninguém gosta de esperar. Não adianta falar que esperar é bom, porque não é. A gente quer comida rápida. Você vai no fast food, você quer rápido. Você chama o iFood, você fica agoniado olhando toda hora naquele aplicativo para ver se está chegando. É assim ou não é? Hã? Você está numa viagem, toda hora você olha no relógio, toda hora você olha no relógio para ver se está chegando. Esperar é uma agonia. Para um ansioso então piorou. Para um agitado 3 vezes pior. Para, desce, volta, vem. Está chegando, não está? Calma. Esperar não é bom. Mas eu descobri que um Deus eterno não trabalha com coisas temporais. A gente precisa olhar mais na ótica eterna. A gente precisa olhar de uma forma mais ampla. Eu ouvi de algum pregador que a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. É melhor você ir bonitinho, quietinho, devagarzinho, mas ir o tempo todo, sem parar, com constância, do que dar logo um tiro assim de 1 ano, 6 meses, 3 meses fantástico, e depois ficar a vida toda passando peleja, passando luta, passando prova. É melhor um crescimento constante do que crescer muito, achar um platô e depois descer. Tem alguém comigo? O que me fascina, o que me encanta e que mexe com a minha fé, é como que Zacarias e Isabel já estão avançados de idade. Deus não respondia a oração. Eu não acredito que foi a primeira oração que ele fez para Deus engravidar a mulher. Eu não acredito que foi a primeira vez que ele chega no altar e clama de verdade, rasgando o céu. Não, quantas e quantas vezes ele deve ter chegado ali, despindo as suas vestes, pedindo a Deus: faz um milagre na minha esposa, faz um milagre na minha esposa, faz um milagre na minha esposa. Talvez hoje está ao contrário: faz um milagre, pastor, no meu marido, tadinho, tem que parar de beber, ele bebe demais. Mas pastor, você falou aí de droga, negócio aí, pastor, como é que você fez? Tem como você botar a mão assim na foto do meu marido? Não tem. O que vai trazer resposta para você é a sua devoção ao altar. Aquela engravida a primeira vez, a gente fez um tratamento, gastei quase 50 mil reais, não sei nem como é que eu paguei isso.
A graça. Essa graça é uma bênção, não é, gente? Aí escuta, o embrião não desenvolveu. Isso foi a primeira vez. Agora você imagina a alegria. Contou para o Brasil inteiro, fez vídeo, fez foto, fez culto de ação de graça, fiz uma festa, chamei os amigos, contei para todo mundo. No primeiro exame eu me lembro do nosso doutor Wilson, falou assim: ó, Kelly, ele tem quase 80 anos, falou assim: a minha experiência diz, eu vou até guardar mais 15 dias, mas eu preciso ser muito sincero, não crio muita expectativa, porque eu acho que o embrião não desenvolveu. Aí ela ficou na fé, mulher de fé, de oração. E eu já, sabe quando o marido assim, eu sinto, mas não posso falar? Não é a hora, eu vou deixar o doutor se virar com essa notícia, mas no meu coração eu já tinha entendido. Passa uns 15, 20 dias, a gente volta lá, ele, olha, Kelly, confirmou, explicou tudo lá no exame, falou assim: aqui era para ter um coraçãozinho batendo assim, ó, uma veiazinha batendo, não tem, o embrião não desenvolveu, você até engravidou, o seu corpo engravidou. Agora você imagina, naquela época ela tinha 8 anos de espera, endometriose profunda, desmaiava de dor, gemia de dor. Eu cansei de ver essa menina branca, pálida de dor. A minha preocupação não é se eu ia ser pai, a minha preocupação é como que eu vou consolar minha esposa. A minha preocupação não é o futuro, se eu vou ter filho ou não, a minha preocupação naquela hora é a dor da minha esposa. E aí, eu creio que ela rasgou o céu esse dia. A gente sai da clínica Avenida Barbacena em Belo Horizonte, a gente entra no carro, antes de eu ligar o carro, ela fala assim: amor, posso fazer uma oração? Eu falei: pode. Ela lembra de Jó. E ela fala assim: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ela fala isso em lágrimas, canta uma canção que eu não me lembro qual, a gente ora junto, choramos um pouquinho ali. Ela faz assim, fala assim: amor, liga o carro e vamos embora, vamos viver. Aquela mulher forte, não quer dizer que ela não sofreu. Ela foi para Israel, subiu a Jerusalém, foi no túmulo de Jesus com uma criança que não existia dentro do ventre dela. E o médico falava para ela: a qualquer hora pode descer, a qualquer hora pode descer. Agora você imagina, você pisar na terra do milagre, sem ter a criança no ventre, como que administra uma cabeça assim? E nesses 2 anos ela foi sendo curada, ela foi parando de questionar, porque questiona, não adianta, porque se pergunta onde eu errei, o que eu fiz, o que eu podia ter feito, será que é o quê? Eu não sei qual é a sua dúvida hoje, eu não sei o que você está criando tanta expectativa, e talvez você chegou perto, pastor, é muito chato, gente, é muito ruim, é horrível. Eu sei qual é a sensação de você chegar muito perto daquilo que você almejou a vida inteira, e de repente, quando você está no ápice da emoção, você está no êxtase emocional, aquilo é interrompido. E aí? Vai continuar servindo ao altar? Ou vai rebelar? Porque falar que serve, quando você chega na igreja agora, quer fazer um network, quer estar perto do pastor, vou falar, quer jantar na casa dele, quer entender como é que funciona o sistema da igreja, está apaixonado, talvez aquele primeiro amor que não deveria nunca acabar, que a gente deveria viver e morrer nesse primeiro amor. Isso é fácil. Congregar, honrar o altar, semear, buscar Deus numa quarta-feira à noite, quando você ainda está no pico de expectativa e a sua fé ainda não foi frustrada, é fácil. O difícil é crer que está gerando algo maior, quando aquilo que você está gerando, na verdade, você não consegue entender, porque tudo diz que não, você não está gerando, não tem nada aí. Esse negócio de gerar, irmão, isso é milagre. Te contar uma, apóstolo, eu estou reformando uma casa, que com muito custo eu comprei ela, não sei nem como é que eu vou pagar também, mas Deus vai dar graça, não é a graça que a gente falou aqui? Estou na fé, irmão, estou na fé, fiz pela fé, peguei todo o dinheiro que eu tinha e falei: vou comprar essa casa, agora tem que pagar a prestação. Eu esqueci o que eu ia falar. Não sei nem porque eu entrei nisso. Mas é assim, gente, não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou reformando a casa. Pronto, lembrei, obrigado. E aí, a gente fica assim: aonde eu vou arrumar dinheiro? Aonde eu vou arrumar dinheiro?
E aí você começa a ver que se você espremer daqui, espremer dali, vender uma coisa aqui, vender uma coisa aqui, e fizer um negócio assim, e acelerar aquele outro processo, você vai arrumando dinheiro. Só que obra, irmão, um dia eu vi assim um vídeo, eu achei engraçado, o cara assim, um meme na internet, né? O cara começando a obra na casa dele, uma Porsche. Aí passou um mês, ele voltou lá, estava construindo a casa, passou uns 3, 4 meses, aí já tinha trocado um carro. Final da obra, ele estava andando de bicicleta. E eu tenho um carro, que eu, depois de muito tempo pagando também, eu quitei ele agora em abril. Dá um glória aí, igreja. Vai quitar seu carro em nome de Jesus. Se o glória foi alto, você vai quitar esse carro em nome de Jesus? Aí escuta, eu fiquei todo feliz, vou quitar o carro. Aí eu lembrei, e a obra? Aí Deus, está vendo como é que são as coisas? Quitei o carro, tem que vender o carro. Eu já estava convicto que eu ia vender o carro. Estava tudo bem, porque por um outro lado, na minha cabeça eu vendo o carro agora, vou colocar dentro da minha casa. Passa 3, 4, 5, 6 meses depois que as coisas estiverem no lugar, eu levanto o dinheiro da entrada e entro no financiamento e vida que segue. Mas até você gerar isso, irmão, não é que a gente já pegar das coisas, não, a gente sabe que as coisas também custa pagar, ué. Anos pagando. E eu fiquei naquela crise, vendo o carro, não vendo. E irmão, os fornecedores de olho no meu carro, não, eu pego o carro também, os fornecedores de olho no meu carro, meu apóstolo. Então, não, calma aí, irmão, segura, calma, o carro vai ser o último, Aí agora, semana passada, me veio uma luz, falei assim, gente, a Kelly está pagando um consórcio, tem anos que ela paga esse consórcio, até hoje esse negócio não contemplou. Sabe aquela luz que vem do negócio que você nem lembra mais que você está pagando? Porque consórcio é débito automático, fica lá. Eu comentei com a Natália do nosso financiador, Natália, aquele consórcio daquela, esse negócio não contempla não? Como é que é? Ela, pastor, vou olhar para você, me chamou ontem. Ô pastor, você não vai acreditar não, Deus tem um negócio com você, o consórcio não foi contemplado dia 4 de abril? Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Você pode dar um glória a Deus aí? É uns negócios que pode falar o que quiser, irmão, não existe coincidência. Não existe coincidência. Eu quito o carro, no mesmo mês que quita, o consórcio da minha esposa contempla. O que eu estou querendo te mostrar? Deus está vendo tudo que você está fazendo para o reino. Deus está contando os seus dias no livro dele. Você não é obra do acaso, você não é arquivo morto, você não é uma ameba, você não é só um conjunto de átomos, você é um projeto de Deus. Deus conhece o seu deitar, Deus conhece o seu levantar, Deus conhece o seu caminhar, Deus conhece os planos que ele tem para você. E eu vim trazer uma notícia: os planos de Deus são mais altos que os seus, os caminhos de Deus são melhores que os seus. Eu não sei se você está entendendo, querido, mas no dia certo, no mês certo, na semana certa, a resposta de Deus vai chegar. Permaneça na fé, permaneça na presença, permaneça na casa, continua queimando incenso, adorando ao Senhor, porque no tempo certo o anjo de Deus, eu vim dizer que o anjo de Deus, ele ainda existe, ele ainda trabalha para todos aqueles que vão herdar a salvação. Deixa eu liberar uma profecia: ainda esse mês, anjos de Deus vão trazer respostas que eu e você estamos aguardando há muito tempo. Será que tem alguém que recebe essa palavra? Será que tem alguém para receber essa palavra? Será que já tem alguém para receber essa palavra? Me ajuda a pregar, querido. Vamos esquentar esse negócio. Bate na mão de 2 pessoas. Vamos esquentar essa noite. Fala para ela assim: ainda esse mês tem resposta de Deus. Como que Deus vai fazer? Eu não sei, mas se ele tiver que mexer em coisas que você esqueceu, ele mexe. Mas o que me fascina é que eles estão no lugar da oração, enquanto o povo está lá fora. O povo sempre vai estar fora. O povo está sempre distraído. O povo está brigando por política. O povo está brigando por time de futebol. Se é Vasco, se é Flamengo, se é Fluminense, se é Botafogo. O povo está vigiando a vida dos outros no Instagram. Mas tem gente que está nu. Tem gente que está nu. Se eu fosse pensar a mensagem agora, eu te daria um conselho: não saia do altar. Não desgarra do altar. Apóstolo, todas as vezes que você sai da sua casa e vem para cá, Deus está vendo. Todas as vezes. Um Deus extraordinário que se manifesta no ordinário, entenda isso. Era um dia comum na vida de Moisés. Era um dia qualquer, quase 80 anos, já não sabia mais nem quem era Deus, já está lá 40 anos, já se acomodou, já se conformou.
os trejeitos, as roupas, as vestes, as manias, já tinha tudo sido mudado na cabeça dele. Realmente, eu pensei que eu ia ser significante, eu pensei que eu ia ser grande, eu pensei que eu ia ter uma relevância. Virei pastor de ovelha, estou aqui nesse deserto cuidando de ovelha, para o meu sogro ainda, imagina. O problema não era cuidar de ovelha, era cuidar para o sogro. Está entendendo? Lara, você deu sorte que seu sogro é gente boa, viu? Você dá glória a Deus, tá, Lara? Deus te viu. De repente Deus manifesta. É Zacarias, é Isabel, 400 anos sem profeta. Mas é porque eles estão aqui, no lugar onde Deus manifesta. O anjo chega. Posso falar do anjo? Quem crê em anjo? A Bíblia vai dizer que anjos são espíritos ministradores. Eles trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Toda vez que você se torna um salvo, contabilizado no céu, Deus coloca à disposição o melhor time dele. Ao ponto que a Bíblia vai dizer que os anjos são nossos conservos. Vou dar um exemplo para você entender muito rápido o que é um conservo. Lucas hoje trabalha com o apóstolo. Se eu estou aqui em Volta Redonda, o apóstolo não pode me atender, ele chama você, Lucas, fala assim: olha, leva o pastor para jantar, leva ele no hotel, leva ele para cortar um cabelo, se ele precisar ir numa farmácia. A partir daquele momento, o Lucas é o que meu? Um conservo. Ele é servo do meu apóstolo, mas por autonomia, autoridade, delegação dele, o Lucas agora não está obedecendo a mim, não está fazendo por mim, está vindo em mim, porque o apóstolo pediu. Alguém conseguiu entender ou não? Então os anjos não trabalham assim diretamente para você, mas porque o pai de você, o seu pai, tem um bocado de funcionário, e ele chama o funcionário e fala assim: está vendo meu filho lá em Volta Redonda? Ele não sai do altar, ele não sai da minha presença, faça chuva, faça sol, haja colheita, não tem colheita, haja dias bons ou dias ruins, está feliz ou está triste, está ganhando ou está perdendo, está com laudo de vida ou está com laudo de morte, não interessa, ele está nu. Esse anjo chega trazendo uma boas novas, trazendo uma boa, ele tem uma boa notícia. Isabel, você dará à luz a um filho. Eu quero até ler a parte desse texto, só para você entender o que esse anjo fala. Vou voltar no texto. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi? E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Porque ele será o quê? Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante dele no Espírito a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com um fim. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Preparar o Senhor, um povo bem disposto, um povo preparado. Disse então Zacarias ao anjo: como que eu vou saber disso? Pois eu já sou velho. Eu já sou o quê? E a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Me dá sua atenção. Já estou no ápice da mensagem para a gente começar a concluir o raciocínio, mas preste bastante atenção. O anjo está trazendo um recado de Deus. Anjo não visita a terra para tirar selfie. Anjo não visita a terra para comer sushi, sashimi. Lembrei do Lucas.
Ainda bem que eu não sou anjo, Jesus. Tem de tudo. Anjo não perde viagem. Anjo é um comissionado. Anjo, ele traz uma resposta do céu. Ele não pode brincar com a dor daquela mulher. Ele não pode criar uma expectativa naquele pai, naquele homem, perdão, que seria frustrada no amanhã. Quando é Deus que está falando, não estou falando de homem, estou falando de Deus. Ali não foi nenhum profeta sendo boca e porta-voz. Ali é o próprio anjo de Deus dizendo na beira do altar: eu vim trazer uma boa notícia. Vocês darão à luz a um filho. Só que na hora confrontou a realidade de Zacarias. Na hora confrontou a realidade da esposa de Isabel. Por quê? Por qual motivo? Já sou avançado? Não é que eles não tinham muita fé, é porque as circunstâncias eram tão difíceis. Porque presta atenção, se na flor da idade, se na época de dar o filho, se naquela fase que o seu ciclo menstrual, o seu ventre está perfeito, está saudável, está cheio de sangue, cheio de vida, não deu filho, como é que vai dar filho agora que já passou até da menopausa? Eu preciso trazer um recado para você. Deus não precisa da sua ciência. Deus não precisa da economia desse país para mudar a sua vida financeira. Deus não precisa da saúde, do médico, do SUS, do hospital para trazer uma cura para você. É isso que faz a diferença na minha fé e na sua fé. Porque Deus entra contra a cultura, Ele entra contra as probabilidades, Ele entra contra os laudos. Pastor, o que você vai me dizer? Eu não sei qual laudo você recebeu, eu não sei o que está limitando a sua fé, eu não sei se é a sua idade, se é a sua física, eu não sei se é a sua economia, eu não sei o que está limitando você de crer que Deus pode fazer. Mas eu ainda creio no Deus de Abraão, eu ainda creio no Deus de Isaac, eu ainda creio no Deus de Jacó, eu ainda creio que Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será eternamente. O mesmo Deus de Zacarias, o mesmo Deus de Isabel me trouxe para dizer: não existe idade para mim, existe propósito. Enquanto tiver um crente no altar que tem fé, que tem lenha para queimar, que tem incenso para adorar, eu tenho um milagre para liberar. Cadê o povo de Volta Redonda que veio receber o milagre nessa noite? Cadê o povo que veio receber uma bênção da parte de Deus? Não deixa essa amiga endemoniada, não vou dar outro nome, é isso mesmo, pessimista, derrotada, negativa. Desculpa falar, até sua mãe é negativa tem hora. Toda hora que a gente está do seu lado, fala assim: menina, não mexe com isso não. A fulana lá mexeu com isso aí, minha filha, quebrou, teve que pegar dinheiro com a agiota, está toda enrolada. Aí você está todo animado para começar a empreender, para abrir um negócio. Aí vem aquela voz do amigo: ih, rapaz, plano aí do governo aí, você viu como é que está o dólar? Vai mexer com importação logo agora? Fulano lá estava mexendo com isso aí, você viu como é que está todo enrolado, né? O problema é dele para lá. O problema é do fulano, ciclano, do beltrano. Eu quero saber o que eu queimei no altar por tantos e tantos anos. A minha poupança não é na caixa que o Fernando Collor vem e leva. A minha poupança é no céu. Foi sem querer. Eu estava nascendo. Já nasci na derrota, porque o Fernando Collor já chegou tomando tudo. Aonde você está depositando a sua esperança? Tem gente que deposita a esperança numa cartomante. Ela crê mais numa cartomante do que num livro sagrado, que está há 4.000 anos abençoando um povo, que é o povo mais próspero da terra. Tem gente que crê em cada coisa. Tem gente que crê em cada superstição. Tem gente que se apega a uma palavra de um namorado que tinha 16 anos. Ô minha filha, pelo amor de Deus, esse cara já casou, tem 3 filhos, já está com neto, você ainda está pensando nele. Mata esse Josh Bieber na sua cabeça.
Eu falo que enquanto o adolescente não morreu, o adulto não pode viver. Enquanto o adolescente não morreu, o adulto não pode viver. Posso soltar outra? Enquanto o perfeito não morrer, o real não vai viver. Eu queria um marido assim, eu queria um varão assim. Eu não, você, estou dizendo você, né? Eu estou no Rio de Janeiro, irmão. Tem que ser ligeiro. Esse dia eu falei lá na igreja. A irmã está esperando o Brad Pitt, mas ela esqueceu que ela não é a Angelina Jolie. Não, vou falar agora sem ofender, gente. Dá uma olhadinha no espelho. Não, com sinceridade mesmo. Avalia assim de cima e embaixo. A largura, a estatura, entendeu? O corte de cabelo. Porque talvez você está esperando um negócio, meu amigo, você está criando uma expectativa que nem um anjo dá para suprir, ué. Faz sentido ou não? Vamos voltar para a palavra? Eles começaram a rir. Perdão, eles tiveram dúvida, medo, insegurança. Mas como? Como isso vai acontecer? Esse como isso vai acontecer atrapalha a nossa vida. Deixa eu te explicar como é que foi com a Kelly. A gente foi tratar com um médico que faz tratamento, medicina integrativa. Falou, não vai gastar dinheiro com esses negócios de Invictro. Não, você vai tomar os manipulados para desinflamar o seu corpo, você vai mudar a sua alimentação. Eu vou fazer soroterapia com você. Irmão, toda semana tinha que ir lá ficar tomando um negócio na veia, tomando um tanto de manipulado que é caro, que fede. E ele garantiu, ele foi um profeta. Ele falou assim, em 1 ano você está grávida. Assim, ó, sereno. Ele olhou todo o laudo dela, todo o corpo dela, ele avaliou tudo, fez todos os exames. Falou, em 1 ano você está grávida. Fique em paz, só segue o plano. A gente vai para Boston para pregar, para cuidar de um povo que Deus está nos dando lá. Descemos em Miami para voltar para o Brasil. Em Miami cancela um voo, cancela 2 voos, cancelou 3 voos, resumindo. Mandou para outro dia. Aí crente tem uma mania de começar. Não é possível, Deus. Eu tenho um culto amanhã. Eu tenho conferência amanhã. Eu tenho um compromisso na igreja amanhã. Talvez os nossos compromissos exagerados está atrapalhando Deus de operar algumas coisas. Fomos para o hotel, fomos para onde? Eu falei com aquela, nós já estamos em Miami mesmo, minha filha. Perdeu o voo, um tédio danado, uma angústia. Vamos fazer o seguinte, já está em Miami, vamos namorar mesmo, porque é o que tem. Aí namorei em Miami. Eu estou em Miami, Jesus. Namorei. Eu olhei para ela e falei assim, acabei de te engravidar. Falei. Pelo Espírito da verdade que eu falei. Falei, acabei de te engravidar. Aí ela riu. Falou, Pedro, eu estou tomando remédio. Suspendeu a menstruação. É um remédio aí que suspende a menstruação, porque as mulheres sabem. A endometriose, ela é uma inflamação da célula, né? E o que alimenta a endometriose? Exatamente o hormônio da menstruação. Então, o único jeito de tratar a endometriose é suspendendo o ciclo menstrual. Como que vai engravidar se não menstrua? Só que tinha mais ou menos um ano que tinha colocado o tal do chip da beleza. Mais ou menos 1 ano. Quanto tempo que o médico falou que ia acontecer? Para mim, Deus detectou o dia que o efeito acabou. O anjo, falando sério, o anjo averigou, o céu constatou e falou, o anjo foi lá para Deus, Deus, se quiser engravidar ela tem que ser hoje. Aí Deus falou assim, cancela o voo. Tem alguém para aplaudir Jesus? Será que tem alguém para aplaudir Jesus? Deus sabe o que precisa cancelar, Deus sabe o que precisa anular, Deus sabe o que precisa provar. Deixa eu liberar uma palavra, meu filho. Eu já estou queimando na presença de Deus. Não se preocupa com aquilo que foi cancelado, aquilo que foi anulado, aquilo que ainda não deu certo. É Deus te preparando para coisas maiores, porque você foi feito para ser projetos maravilhosos, para ser resposta na sua casa, para ser milagre, para ser... Ai, meu filho, eu não sei se você está entendendo o que Deus está para fazer, mas eu vim provocar algo em você. Você está gerando algo que vai impactar e marcar toda a sua história.
Deixa eu liberar essa palavra para alguém. Está para acontecer por esses dias. Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse? Por isso que você não entendeu porque algumas coisas foram adiadas, porque algumas coisas foram canceladas, porque que jogaram para frente isso aí. É porque Deus estava dizendo assim: eu precisei parar o tempo naquela hora, porque foi naquela estação que você estava pronto para receber, foi naquela estação que o seu corpo estava preparado. Você está mais preparado do que você imagina, meu filho. Você já está mais maduro do que você imagina. Então pode ficar esperto, pode ficar atento, pode abrir os seus ouvidos. O anjo de Deus não vai mentir, a palavra de Deus não vai mentir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que para que se arrependa. Porventura prometendo eu não cumpriria. Deixa eu falar para você: tu foi formado no ventre da sua mãe e tecido por obra dele. Você é projeto dele, você foi sonhado na mente de Deus. Ele te conhecia antes da fundação do século, antes que te formasse no ventre da sua mãe. Então você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus está contando com você. Você é um projeto dele. Será que alguém toma posse dessa palavra? Pelo amor de Deus, Volta Redonda, fala alguma coisa. Eu preciso mexer com sua fé. Eu estou vivendo em uma estação tudo que eu orei por 10, 12, 15 anos. Em uma estação apenas, apóstolo. Nós estamos ampliando um prédio, uma obra de 3 milhões e meio, 5 mil metros quadrados. Na mesma estação, a casa que eu sonhei, que eu nem acreditava que eu ia ter. Estou falando assim, foi uma fé meia xoxa, michuruca. Deus deu a casa. Na mesma estação, minha filha. Na mesma estação, temos ido para a América de 2 em 2 meses. Na mesma estação, a igreja não cabe gente, está transbordando gente, todo culto, o povo está pulando para fora. Na mesma estação, eu nunca convidei a Globo, já foi 2 vezes na nossa igreja fazer reportagem. Deixa eu te explicar uma coisa, na mesma estação. Por quê? Porque Deus ficou acumulando coisas, trabalhando coisas. Porque Deus, quando começa a entregar, Ele não entrega projeto pela metade. Deus, quando começa a entregar, Ele não entrega projeto que está iniciando. Deus, quando chega, Ele chega com as coisas prontas. Deixa eu te falar uma coisa, o homem foi feito no 6º dia, porque durante 5 dias Deus estava deixando tudo preparado para que nada faltasse para o homem. Deixa eu te explicar uma coisa, Deus está preparando para que no dia que você se manifestar, o dia que você chegar naquele lugar, você vai dizer assim: meu Deus, oh my God, como que pode? Já está tudo pronto, parece que Deus me ouviu. Parece não, deixa eu falar para você, como o anjo falou para Isabel e para Zacarias: as suas orações foram atendidas, as suas orações foram atendidas. Eu não sei se você ainda crê no poder da oração, mas você está aqui hoje, é resposta de oração de alguém. Essa igreja está aqui hoje cheia de vida, é resposta de muitos e muitos anos de oração. Aquele lugar que Deus vai levar é resposta de oração. Não para de crer, não pare de gerar. Nós somos chamados para viver respostas de oração. Quantos anos você orou? O visto da minha esposa foi negado 4 vezes. Quantas vezes? Orando. Também era lá de Patinga. Alguém conhece Patinga? Falei: irmã, você entrar na América é só um milagre mesmo. Você é de Patinga. Ela: tem nada a ver. E eu sei que é de Canangola. Eu falei: Canangola tem nada a ver com a América do Norte. Carangola City ninguém conhece ainda. 4 anos. Eu tinha um visto desde 2013. Eu nunca pisei na América antes. Sabe por quê? Eu fiz um voto com ela. Nós somos um. E eu só vou viver o que você vai viver. E se eu viver, você também vai viver. Aonde que Deus deu o filho? Aonde não podia entrar, foi onde Deus... Gente, eu podia ficar aqui até amanhã falando tantos sinais que Deus faz. Eu só queria assim, eu já estou terminando. Deus responde oração. Quatrocentos anos esperando um profeta, porque eles estavam gerando algo maior. O tamanho da espera revela o tamanho do projeto. Pegou? Pegou? Pegou mesmo? Vou falar de novo. O tamanho, não dorme não, varão. O tamanho da espera revela o tamanho do projeto. Alface você planta hoje, em 60 dias você colhe. Tem valor? Tem valor? Só se você vender 1 tonelada.
Tem coisas que se tornam caras porque elas são inacessíveis, porque o tempo para formar demora. Você vai nos restaurantes de luxo, aí tem lá a sobremesa, o desserts, né? Aí vai estar escrito assim, ó, frutas da estação, banana. É porque está dizendo assim, existe ciclos e existem estações, e em cada estação existe um tipo de fruto. Eu não sei qual estação você está vivendo. A única coisa que eu vim trazer para você é que ainda tem anjo, que ainda tem Deus, que escuta as suas orações e que ainda responde. Deixa eu fechar a mensagem. Sabe como é que chama Zacarias? O que significa Zacarias? Alguém está aí? Diga amém. Aquele de quem Deus se lembrou. Mas o engraçado é que ele não passou a chamar Zacarias depois de velho. Ele chama Zacarias desde criança, sim ou não? Mas como que eu vou acreditar que Deus se lembrou de mim se ele nunca mandou resposta? É um paradoxo, é antagônico, é estranho. Aquele de quem Deus se lembrou. O seu nome, a sua família, o lugar do seu nascimento esconde muitas coisas que você ainda não entendeu. Aquele de quem Deus se lembrou. Tem alguém comigo? Diga amém. Mas o anjo falou uma coisa que me marcou e eu termino aqui. Qual foi a promessa que estava sobre o João? Ele vai trazer alegria. Ele vai trazer? Porque tem uns profetas do caos aí, tem uns profetas da tristeza, que eles não entenderam até hoje o que significa evangelho das boas novas. Quem é especialista em dar notícia ruim chama Datena. Dá até cadeirado nos outros se brincar. Os profetas de Deus trazem boas notícias. A boa notícia desse anjo era João. O povo vai se alegrar, ele será bendito do Senhor, será cheio do Espírito Santo, ele vai quebrantar o coração do rebelde, ele vai trazer os pais para os filhos. Mas João tem um significado. Pastor Pedro, o que significa João? Deus é bondoso. Quando o seu milagre nascer, quando o seu milagre estiver nos teus braços, como eu estou vivendo um tempo de muitos milagres, coisas impossíveis estão acontecendo, coisas inalcançáveis eu estou vivendo. Quando você ver com os teus olhos e chegar no seu braço, um cântico novo será colocado em teus lábios. Em hebraico é João, na nossa língua é Deus é bondoso. Toda vez que alguém falar assim, mas que menina linda, eu vou lembrar, Deus é bondoso. Toda vez que alguém falar assim, mas moça, seu marido é uma bênção, né? E você vai lembrar de tudo, todas as raivas que ele já tivesse passar. Mas como ele agora está firme no altar servindo a Jesus, você vai dizer assim, porque Deus é bondoso. Eu não sei para quem eu vim pregar, eu sei que eu vim pregar para alguém. Eu não vim brincar com a fé de ninguém, eu vim pregar para alguém, eu vim ser profeta. O seu João já está às vésperas. Por quê? Porque você foi o Zacarias de Deus, aquele que Deus responde, aquele de quem Deus se lembrou. Cadê o Zacarias? Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por essa igreja. Eu posso, meu apóstolo? Eu tenho 6 minutos para orar. Eu queria convidar na ponta desse altar, se tem entre nós um Zacarias, uma Isabel que pensou assim, pastor, estou velho, servi a Jesus no altar por tanto tempo,
que você não conseguia acreditar mais que você ia gerar. Sai do seu lugar, eu quero botar a mão na sua cabeça. Eu quero ligar minha fé com a sua. Não, pastor, essa palavra foi uma bênção, mas eu entendo que eu estou no outro momento, está tudo bem. Mas se a sua alma está gritando, se o seu espírito está queimando com essa mensagem, pelo amor de Deus, pula do seu lugar e corre aqui. Rebadaramanto, orebadacaiaçá. Sabe o que estava escrito ali no texto? Eu esqueci de me falar. Porque eles não acreditaram, o anjo disse assim: vocês vão ficar mudo. Vocês vão ficar o quê? Eles ficaram mudo. Ficaram o quê? O que eles ficaram? Mudo. Então ele perdeu a fala. Mas o engraçado é que o filho que ele estava gerando, preste atenção nisso, no apóstolo pega essa, porque eles não acreditaram de imediato, eles perderam a fala, sim ou não? Diga amém. João agora vai ser resposta na vida do seu pai. O pai perdeu a fala para que o filho se tornasse uma voz. Vou falar de novo. João, a voz do que clama no deserto. Como é que João é conhecido? A voz do que clama no deserto. Perdas hoje significa colheita amanhã. Roubadarás. O que João perdeu aqui agora, o filho dele viveria de forma extraordinária e exponencial lá na frente. O pai que perde a voz, o filho é a voz. É muito louco isso, meu apóstolo. Por que Deus tem dessas coisas? Eu vou te tomar hoje, porque eu vou entregar para a sua geração no amanhã. O Deus de gerações está aqui. Deixa eu pregar para um pai que está desesperado. Deixa eu pregar para uma mãe que está aflita. Talvez você perdeu algo que você não entende por que você perdeu, mesmo estando no altar de Deus. Talvez o que você perdeu hoje, filha, é o que os seus filhos vão viver no amanhã. O que falta hoje, rebarácia. Deus tem uma restauração muito grande. Deus tem uma restauração muito grande. Deus vai fazer a obra em um coração. Reminique saiataia sal. Mas a palavra perdão parou sobre você. E Deus disse: vou tratar a amargura, vou tirar o rancor e toda a mágoa, porque eu preciso restaurar o sentimento, porque eu preciso restaurar a alma, porque eu preciso curar a vida sentimental conjugal. Remanto, rei, a saia. Fique em paz no teu espírito, minha filha. Fique em paz na tua casa. Fique em paz na sua casa. Fique em paz no seu sentimento. Você não vai entender o que Deus vai fazer nos próximos 2 anos. Tem uma obra tremenda acontecendo. Rebaraçai. Amigo, olha para mim. Eu não conheço você, não sei o tanto do que você já caminhou com Jesus ou não. Só que o diabo não vai te colocar preso e amarrado em vícios que o seu pai teve que lutar. Rebaravassá. E mando cotoiassé. O Espírito Santo falou para mim, minha filha, que uma grande transformação já aconteceu. Para você esquecer o passado de dor. Manassés, Deus apagou o meu passado de dor. Por quê, pastor? Porque o tempo de Efraim está chegando. Deus vai te honrar na terra da sua aflição. Deus vai te honrar na terra da sua aflição. Homem, o anjo de Deus está te blindando pelo sangue do Cordeiro. E essas setas que andou vindo por esses dias, esse dardo que veio lançado contra ti, contra a tua casa, o sangue de Jesus está quebrando um por um. E o pai disse: não vai ruir, não vai ruir, e não vai cair essa casa, porque essa casa está firmada numa rocha inabalável. Tem um mistério muito grande com creche, tá, minha filha? Tem um mistério muito grande dentro de uma creche. Guarda essa palavra para hoje, para você entender. No amanhã Deus vai ter um mistério contigo dentro de uma creche, e tu vai saber que Deus te escolheu entre muitas. Eu só tenho mais uma palavra e eu termino. Filha, não jogue a toalha na sua carreira profissional. Pastor, mas tem tanto tempo. É uma loucura que eu vou te falar. É uma loucura que eu vou te falar, mas eu vou falar do jeitinho que eu vi. É como se Deus mexesse em papéis
Eu não sei se é um negócio assim, tipo concurso. É uma prova. Eu vi uma prova, eu via papéis, e eu vi uma vaga muito específica e de muito difícil acesso. O pai falava para mim assim: diga para ela que se ela crer e se ela quiser, e ela não jogar a toalha, eu posso pegar o sonho dela que foi interrompido, rebaracia e mantucataiaçá, e fazer tudo novo. Essa angústia que está te corroendo, essa dúvida e esse medo sobre o teu futuro, sobre os seus próximos dias, é esse negócio que não sai da sua mente. Deus disse, filho, que vai trazer uma paz que excede todo e qualquer entendimento. E tu não vai ficar dependente de remédio, tá? Muito menos remédio para dormir, viu? Esse espírito que queria botar insônia na sua casa, na sua família, que andou com a sua mãe por muito tempo, eu estou quebrando agora, rebaraçaia. E tu volta a ter paz no seu lar, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu vou deixar o apóstolo orar por vocês. Quem foi abençoado, diga amém. Eu vou deixar o apóstolo orar por vocês. Amém, gente? Amém? Em breve eu volto em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Levante suas mãos, permanece aqui na frente. Ó Deus, recebemos uma palavra. Ó Deus, abre um portal de profecia sobre este lugar, ó Deus. Há uma atmosfera profética. Toda vez que entra profecia, entra velocidade. Aquilo que estava preso é liberado, aquilo que estava fechado é aberto, aquilo que está demorando vai acontecer. Ó Deus, nós entendemos que hoje havia algo liberado do Senhor sobre este lugar. Por isso, em nome de Jesus, cada um que veio a este altar, cada um que entrou aqui dentro hoje, recebemos a Tua palavra, ó Deus, que entrou dentro do nosso espírito, ó Deus, e ela agora vai trazer à tona tudo que o Senhor tem guardado aqui dentro, tudo que o Senhor tem guardado aqui dentro. Hoje nós entendemos algumas coisas porque estão demorando, nós entendemos que chegou o tempo do Senhor, é uma virada de um novo ciclo, meu Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus. Igreja, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu recebi a Tua palavra, mas eu também o recebo como meu Salvador. Eu me entrego agora completamente a Ti e o recebo como meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a igreja toda está de pé e os irmãos podem ir voltando, fique aqui na frente, só aqueles que estão entregando a vida a Jesus. Ou você que está no teu lugar e você quer vir aqui à frente, entregar a sua vida a Jesus. Apóstolo, mas o pregador falou tanto sobre sonhos, sobre nascimento. É exatamente aí. O momento que você entrega a sua vida a Jesus, nasce dentro de você a coisa mais tremenda na terra. Você se torna, ao invés de criatura, filho de Deus. Fica aqui na frente, você que está aceitando Jesus, você que quer vir aqui no altar agora, entregar a sua vida a Jesus. Quem recebeu essa palavra, igreja? Eu dei ou não dei um presente para vocês? Pelo amor de Deus, como essa palavra hoje me abençoou aqui nessa igreja. Eu vim, me assentei ali como você. Eu disse: Deus, o Senhor está falando tantas coisas, confirmando no meu coração tantas coisas, mas eu sei que a maior obra que Deus pode fazer sempre, sempre, é a obra da salvação. Já tem uma vida aqui na frente, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Já tem aqui, já tem salvação aqui na frente. Mas por isso eu quero perguntar: às vezes você veio até visitar, você veio no culto, você foi recebendo a palavra, e você entendeu que alguma coisa começou a queimar dentro de você, porque o Senhor Jesus, querido, é aquele que preenche os vazios. A palavra de Deus não volta vazia, sabe por quê? Porque o Senhor, pode vir, pode mais alto, igreja, celebrar por essas vidas. Vem aqui na frente, mais alto, igreja do avivamento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia? Olhem bem, pode vir. Será que pode ser mais alto, gente? Tem um pentecostal aí? Ah, querida, vem, pode vir. Mais alguém que hoje está entregando a sua vida a Jesus? Por que a palavra de Deus não volta vazia? Porque a palavra de Deus preenche os vazios. Toda alma vazia, o Senhor na sua palavra traz respostas.
Olha que coisa tremenda, gente. Já tem festa no céu. Mas eu sei que ainda tem pessoas aqui que você não precisa só de uma oração, de uma coisa que vai acontecer, mas você precisa de salvação, de entregar toda a sua existência ao Senhor. Não é um milagre de um dia, é um milagre da eternidade. Quem está entendendo isso, gente? A gente vem no culto, recebe o milagre de um dia, glória a Deus. Mas Deus quer te dar algo que é mais do que isso. É o milagre da eternidade. É o milagre da salvação. Vocês que estão aqui na frente, chega mais perto aqui. Isso, de mim aqui. Fica aí mesmo, isso, fica aqui. Abre os teus olhos e olhe para mim. Eu estou muito animado de ver vocês aqui. Porque essa obra, quem faz é o Espírito Santo. Não é o pregador. Deus usa o pregador, Deus me usa, Deus usa o pregador. Mas esse momento que você saiu do teu lugar e veio aqui na frente, é só o Espírito Santo que faz isso. E olha, quando você voltar lá e procurar você não vai achar mais não. Vai achar, gente? Não. Porque a palavra de Deus diz que quando nós entregamos a vida a Jesus, nós nos tornamos nova criatura. Que o Senhor escreve o nosso nome, o novo destino no livro da vida. Então hoje, quando eu vejo vocês aqui, eu fico imaginando já o futuro que Deus vai fazer. Mas uma coisa é certa: uma brasa fora da fogueira apaga, mas se tiver na fogueira fica acesa. Deus escolheu esse lugar, essa família, para que vocês possam sempre se lembrar, seja em qualquer momento, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um lugar, que é onde Deus decidiu que vai ser o início de tudo na minha vida. Eu vejo você chorando. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus também. Você tem quantos anos? 16 anos. Eu tinha 14. Seu aniversário é hoje. Que presente, hein? Que presente. Que presente. Coisa linda. Deus abençoe. Olha que coisa tremenda. Hoje está fazendo aniversário. E hoje ela está nascendo de novo. Na certidão dela de nascimento faz 16 dias, mas na certidão do céu faz alguns segundos só. Agora começou a viver. É agora que começa tudo na vida dela. Deus é lindo, gente. Eu quero dizer para vocês que estão aqui no altar, que Deus os abençoe. Olhe para trás e veja a sua família, o lugar que Deus escolheu para você. Em nome de Jesus. Mais alto, igreja do avivamento! Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.